você abrisse comigo a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 30, versículo de número 22. Êxodo, capítulo 30, versículo 22. O Senhor dando a direção a Moisés sobre os ingredientes do óleo da unção. Ele fala sobre 5 ervas, 5 plantas. E é sobre essas 5 plantas que nós vamos falar. Êxodo, capítulo 30, versículo 22. Amém? Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura, mirra, 500 siclos, de canela aromática, a metade, a saber, 250 siclos, e do cálamo aromático, 250 siclos, e de cássia, 500 siclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras, 1 hin. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. Com ele ungirás a tenda da congregação, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo que o tocar nela será santo. Também ungirás a Arão e seus filhos, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Podemos assentar. Esse óleo, ele seria preparado, e ele foi chamado por Deus como óleo da unção, o azeite da unção, da santa unção. O objetivo era aspergir, ungir, para que houvesse a separação e a consagração. Esse azeite da unção, ele não era usado de uma maneira deliberada. Por exemplo, a pessoa não podia fazer justamente um boticário, alguém que entendesse, não podia fazer justamente essa composição para uso particular. Essa composição ela era somente para Deus e para ungir. Tudo aquilo que neste óleo tocasse seria santo e separado. Então ele era conhecido como o azeite da santa unção. Amém? Esse azeite é feito de 5 especiarias. Quais são? Vê aí. Mirra, canela, cálamo, cássia e azeite. 5 especiarias. E eu quero falar sobre cada uma delas. Eu quero falar da mirra, em primeiro lugar. Quero que você vá comigo em João 19. Poderíamos falar sobre várias características da mirra. João 19, 38. A mirra ela era usada para colocar sobre as pessoas que morriam, para não exalar um mau cheiro e para que conservasse um pouco o corpo um pouco mais. Então, ela era usada como conservante. Eu quero falar da mirra num aspecto muito importante que eu e você temos que ter. João 19, 38. Jesus tinha muitos discípulos, alguns mais fortes do que outros. E Jesus tinha 2 discípulos que eram muito importantes na sociedade judaica. Era José de Arimateia e Nicodemos. Nicodemos, em João 3, diz a palavra do Senhor que ele foi procurar Jesus de noite, porque estava com medo dos judeus. E José de Arimateia também era um homem muito importante. Estes homens, eles não diziam publicamente sobre a sua aliança e a sua ligação com Jesus. Por quê? Porque eles temiam os judeus, porque eles eram pessoas socialmente bem relacionadas, porque eles eram pessoas ricas, porque eles eram pessoas medrosas. Muitas pessoas ricas assumiam o discipulado de Cristo, o amor por Jesus. Mas José e Nicodemos não. Eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre a dificuldade que alguns no reino de Deus têm dificuldade de impor-se diante das situações, assumindo que são cristãos.
a ousadia e a intrepidez que o Espírito Santo nos habilita e nos capacita para declararmos aos quatro cantos da terra que somos filhos de Deus. Eu não estou falando destes crentes que usam balelas, que com suas conversações cansam os ouvidos de alguns. Eu estou falando dessa ousadia e dessa intrepidez que eu e você temos que ter diante de um mundo pervertido, diante de um mundo caído, diante de pessoas terríveis, sem às vezes moral e conduta, e você não se deixar enredar por tais situações e assumir o seu cristianismo. É dessa ousadia que nós falamos quando você, diante de pessoas das quais você se relaciona socialmente, e você muitas vezes fica intimidado por dizer, ou por não fazer, ou por atestar e dizer, não, eu não comungo dessa opinião, eu não comungo desta prática, eu não comungo dessa atividade. Quantos de nós queremos ousadia para enfrentar o inimigo? Queremos autoridade, queremos força, queremos domínio, queremos que a autoridade do Senhor nos respalde de tal maneira para que nós possamos vencer Satanás, vencer hostes, vencer principados, para que as maldições sejam quebradas da nossa vida. Só que a mesma maldição que nos habilita vencer, a mesma unção que nos habilita a vencer maldições, principados e potestades, é a mesma unção de ousadia que nos faz viabilizar esse testemunho diante das outras pessoas. A unção não é diferente. A mesma unção que você tem, a mesma ousadia, a mesma força, a mesma intrepidez para você colocar o diabo e seus demônios no seu lugar, a mesma unção que te habilita a ser forte, hábil, a ser corajoso, a enfrentar as adversidades da vida, a resistir Satanás, é a mesma unção que você tem quando você diz, eu sou crente, eu sou cristão, eu confio em Deus. Você está desesperado, mas eu não, porque eu tenho esperança. Você faz uso dessa prática, mas eu não. Por quê? Por que muitas vezes nós queremos apenas o bônus e não queremos o ônus? A autoridade que o Espírito Santo coloca sobre nós é a autoridade que nos capacita a vencermos situações que, para seres humanos comuns, é impossível. Mas quando o Espírito Santo nos unge, e quando eu falo de mirra, eu falo de coragem, eu falo de força, eu falo de você assumir o seu evangelho, assumir o seu Cristo, assumir o seu cristianismo, assumir o reino de Deus, dizendo, eu não. A Bíblia diz assim em João 19, 38, depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também os dois que tinham medo, os dois que tinham dificuldade de assumir que eram os discípulos de Jesus. E também foi Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Quando eu falo de mirra, eu falo de coragem, eu falo de ousadia. Eu quero dizer uma coisa para você. Na sua vida cristã, você passará por muitas situações. E que o diabo aproveitará dessas situações para envergonhar você. O diabo aproveitará dessas situações para dizer para você que você não vai conseguir, que você não é nada, que você é mais um em meio à multidão, e que tudo que vives e tudo que está sobre você é tudo comum. E você vai precisar de ousadia e coragem para enfrentar essa mentira de Satanás. Quais são as pessoas que ascendem a tudo que é comum? São aquelas que acreditam na unção do Espírito Santo. E quando eu falo de mirra, eu falo desse unguento que eles usaram para ungir o corpo de Jesus, e que tiveram coragem para pedir o corpo de Jesus e arrancá-lo daquela cruz, e enrolá-lo nos lençóis e ungir e colocar em um túmulo.
assumindo que eram discípulos, enquanto os próprios discípulos que andavam com ele estavam todos amedrontados. Quando eu falo de mirra, eu falo de coragem. Quando eu falo de mirra, eu falo de ousadia. Eu falo do poder do alto, que te habilita e te capacita a dizer não, que te habilita a ter imposições, que te habilita a ter um caráter definitivo, uma postura definida. Uma das coisas que eu e você como crentes jamais podemos permitir é nos tornarmos reféns de qualquer coisa ou pessoa. Eu e você não podemos admitir de espécie alguma que qualquer situação da sua vida te oprima, ou te limite, ou te coloque em uma situação em que você diga: eu estou preso, amarrado e sem saída. Quando Jesus se declara em João, eu sou a porta, ele estava dizendo: sim, o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e eu sou a porta, e aquele que entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. Ou ele diz: acabou. Não tem ninguém mais fechado em problemas, não tem ninguém mais preso em situações, não tem ninguém mais que esteja aprisionado ou refém. O que Satanás está habituado a fazer? Você passa por uma situação desconfortável e então ele começa a ligar você àquela situação por meio da sua insegurança, por meio do seu medo, por meio de suas incertezas. E é naquele momento que faz valer a unção do Espírito de Deus em você. Ou seja, você consegue entender, sim, a sua situação é real, mas os seus medos não. Seus medos podem ser vencidos. Sua timidez pode ser vencida. O Espírito Santo quer revestir a igreja de autoridade, de ousadia, de força, de intrepidez. O apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, no meio da sua timidez, ele diz: pois não, Deus não nos deu um espírito de temor para outra vez estarmos em servidão, mas nos deu um espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Quando eu falo de ousadia, eu falo do quê? Eu falo do mundo estar contra você e você ainda acreditar. Eu falo de tudo estar contra você e você confiar. É dessa ousadia que eu falo. Eu não falo de desvio de caráter, de desvio de personalidade. Eu não falo de gente desequilibrada. Tem gente que pensa ousadia é dizer o que quer. Quem diz o que quer é gente desequilibrada. Quando eu falo de ousadia, é poder que Deus te dá para você enfrentar situações que há anos você não consegue vencer, hábitos seus que você tentou por diversas maneiras mudar, mas o seu condicionamento é mais forte do que aquilo que você pensa, do que aquilo que você sabe, mas você reveste de unção, você recebe a autoridade de Deus e você diz: chega. É essa ousadia da qual nós falamos. Quando eu e você somos capazes de dizermos: chega, basta, parou, acabou, não tem mais jeito. É essa ousadia, onde esses dois viram que Jesus não tinha ninguém para cuidar do corpo dele. Então eles se revestiram de autoridade e ousadia, foram lá e pediram a Pilatos, porque eram bem relacionados, e disseram: nós queremos o corpo. Ali foi declarado, identificado que eles eram discípulos do Senhor Jesus. Coragem, ousadia, para acabar com aquilo que tem que ser acabado e começar aquilo que tem que ser começado. Quem sabe você está lutando com uma situação na sua vida há muito tempo e você já se deixou vencer por ela. Ela recebe o título de vencedora e você é de fracassado. E que tal você mudar essa situação? Somente pela unção do Espírito é que essa ousadia viabiliza a sua vitória. Diga amém. Quero falar sobre o segundo ingrediente, a canela. Quero que você vá comigo em Cantares, capítulo 13. Quando o judeu fala de canela, ele fala de muitas coisas, mas principalmente, pasmem vocês, o judeu, Cantares, capítulo 4, versículo 13. O judeu usava a canela para perfumar o leito, porque era afrodisíaco. Intimidade. Virilidade. Cantares, capítulo 4, versículo 13. Quando a noiva fala do jardim, a noiva fala sobre que no jardim dela havia plantado canela. E ela diz: vem vento norte, vem vento sul e sopra.
e que o meu amado sinta o aroma das especiarias. Eu quero falar de cantares, eu quero falar de intimidade, de calor com o seu Senhor. Existem algumas pessoas que se surpreendem com perder a vontade de buscar a Deus, perder a vontade de vir à igreja, perder a vontade de orar. Só que elas não conseguem estar aquecidas por dentro. Elas não conseguem ter esse calor de intimidade com o seu Senhor. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual desânimo, qual feridas, qual inchaços, qual queda, qual concupiscência que vence ao calor do Espírito Santo? Porque ele é conhecido como fogo. Quantas vezes você perde o desejo, perde a vontade, perde o calor, perde o fogo de se aproximar do Senhor, de estar íntimo com o Senhor, porque te falta a ação do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz em Cantares, capítulo 4, versículo 13, os teus renovos são um pomar de aromas com frutos excelentes, cipestre, nardo, o nardo, açafrão, cálamo e a canela. A noiva planta a canela no jardim e depois ela diz, vem vento norte, assopra e que meu amado sinta o cheiro. Quando se fala de canela, se fala de intimidade. Eu quero falar um pouquinho sobre a sua intimidade com Deus. Como vai a sua intimidade com Deus? E a pergunta que eu sempre faço para mim, e eu quero fazê-la para você, será que a sua intimidade com Deus não pode melhorar? Será que eu e você não conseguimos entender que a minha e a sua vida se tornará mais fácil, com engrenagens mais umedecidas, com facilidades, se nós estivermos mais perto dele? Será que nós não conseguimos entender que a intimidade com o nosso Senhor nos leva a termos facilidades nesta vida, a termos condições e habilidades que longe do Senhor não teríamos? Eu vou fazer uma pergunta para você novamente. A sua intimidade com Deus não pode melhorar? As coisas que você reclama hoje, amanhã podem ser passado, se você estreitar a sua intimidade com Ele. Você sabe que uma das coisas que estão sendo tiradas dos crentes é a oração? Crente que ora não consegue ficar sem vir ao culto. Crente que ora não consegue ficar longe de Deus. Crente que ora não cai em pecado. Crente que ora vence tentação. Crente que ora está perto de Deus. Sua vida retrata a quantidade da sua oração. As pessoas não precisam ser uma formiguinha, estar contigo 24 horas por dia para saber a quantidade e a qualidade da sua oração. É apenas as pessoas olharem para a sua vida, elas podem perceber o quanto você ora. Sabe por que a oração foi substituída? Por pensamentos. Pastor, eu oro o dia inteiro. Eu ando dentro do carro, orando, estou andando na rua, orando. Você para dormir, você para comer, você para conversar, você para uma reunião, você não para orar. Aí nós entramos em Malaquias capítulo 3, capítulo 1 e capítulo 3, onde o Senhor diz assim, os vossos reis e governadores recebem de vocês o melhor, mas eu o pior. A oração é aquilo que vai fazer você aproximar-se dele. E a sua aproximação dele irá facilitar a sua vida. Os sentimentos destrutivos não terão tanta força como teriam. As adversidades não te causarão tanto dano como trariam. A vantagem é minha e a vantagem é sua. Como vai a sua intimidade com Deus? Existem pessoas que elas conseguem ser amigos e conversam com pessoas e contam tudo para as pessoas, crentes, e não conseguem contar para Deus, e não conseguem falar para Deus, e não conseguem depender de Deus. A questão é, as nossas orações formarão as nossas vitórias. Quando você ora, você não é enganado. Quando você ora e você tem uma vida de comunhão com Deus, Deus fala com você, Deus responde a sua oração. Qual foi a última oração que você fez?
E que essa oração permaneceu no altar de Deus até ser respondida. Até ser respondida. Uma oração não sai do altar do Senhor até que ela seja respondida. Não somos frívolos, não somos ociosos, não somos inconstantes. Somos pessoas determinadas e quando oramos, nós oramos de verdade. E as nossas orações são regadas de perseverança, de persistência e de atitudes determinantes. Diga amém. Orações não podem sair do altar de Deus até serem respondidas. Esse negócio de nós trocarmos a oração, cada vez que ficamos instáveis, cada vez que ficamos desconfortáveis, isto é falta de confiança, de um proceder acertado. Tenha comunhão com Deus. Ore. E não pare de orar até que a situação não mude. E não pare de orar até que aquilo não se resolva. Não seja alguém desistente. Ore, fale com Deus, busque, coloque a sua vida diante do Senhor, busque essa intimidade estreitada para que as suas coisas se tornem mais fáceis. Se a sua vida está difícil, está faltando oração. Se a sua vida está pesada para você, se você está no seu limite, está faltando oração. Por quê, pastora? Porque a palavra diz: vocês não receberam cargas e nem situações além do que vocês podem suportar. Então, se você está com uma vida acima do seu limite, é porque faltou oração. Terceiro, eu falo sobre o cálamo. Eu quero que você vá comigo em Isaías 43. Eu quero falar sobre pagar preço. Isaías 43. O Senhor fala com Israel sobre a qualidade do que Israel estava oferecendo. Aqui a cana aromática substitui o cálamo. O cálamo era das especiarias mais perfumadas que existiam. Isaías 43. Eu falo sobre um preço alto a ser pago. Você olha para o seu casamento e alguém pode olhar para o seu casamento, e alguém pode olhar para a sua família, e alguém pode olhar para a sua vitória. Mas se as pessoas olharem o preço atrás, pega um objeto que é importado e original, caríssimo. E pega um falsificado e muito semelhante. A diferença inicial, o preço. Por quê? Por causa do fabricante. A originalidade, a durabilidade. Olha a etiqueta atrás do seu casamento que hoje adquiriu uma constância. Olha o preço que foi pago. As pessoas querem um casamento abençoado, mas não querem pagar o preço de um casamento abençoado. As pessoas querem uma vida próspera, uma vida abençoada, mas elas não querem pagar o preço. Mas isso que eu acho assim, um cúmulo do absurdo. Quando o Senhor diz, vocês me roubam, não é só questão em dízimo e oferta, também é querer esse jeito de querer manusear a situação e querer forjar situações e fingir que a aparência é igual ao verdadeiro. Por quê? Porque quando levanta o vento, tudo que é falso vai embora. E fica o quê? Fica só o que é verdadeiro. Eu e você temos que aprender a pagar o preço daquilo que nós queremos. E o preço é alto. O preço para um casamento estabilizado é alto. O preço para uma vida financeira estabilizada é alto. O preço é alto. Mas ninguém quer pagar. As pessoas preferem fazer o quê? Empurrando, procrastinando, fingindo que está certo, fingindo que faz de conta que está fazendo igual o outro, mas não é, faz de conta que está igual, mas não é, tudo faz de conta. O preço é alto. E o cálamo era uma das especiarias que vinha da Índia. Não dava em Israel. Era caríssimo. Caríssimo. Por causa do cheiro.
A Bíblia diz em Isaías 43, versículo 23, o Senhor dizendo: não me trouxestes o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honrastes com os teus sacrifícios. Não me destes o melhor. Eu não te fiz servir com ofertas, nem te fatiguei com incenso. Ele está dizendo, eu não queria que aquilo que eu ordenei fosse uma coisa de escravo. Não era uma coisa de servidão. As ofertas que eu pedi e os sacrifícios não era para você fazer de uma maneira religiosa. Aí ele diz assim no 24, não me comprastes por dinheiro cana aromática. A cana aromática ela tinha um problema, ela tinha que ser fresca. Se ela não fosse fresca, ela não tinha cheiro. Eu quero dizer, o seu perfume está fresco? Hã? Qual é o cheiro que Deus gosta? De preço alto, de sacrifício. E o diabo? O que ele gosta? De preguiça. Cheiro de preguiça, cheiro de ociosidade, cheiro de eu estou sofrendo, não dá certo. Não dá certo, começa a pagar o preço que a coisa vai funcionar. Por que não dá certo? Porque não paga o preço. Porque não começa do zero. Porque não começa de baixo. Quer resolver o problema lá na frente. Vai começar do zero. Vai começar de baixo. Vai arrepender. Vai reconhecer que errou. Vai começar a ter atribuições necessárias e corretas. Você vai ver como é que vai dar certo. Essa é a questão. O Senhor diz, vocês não compraram pelo preço a cana aromática. Não pagaram o preço devido. Aí ele diz assim, nem com gordura dos teus sacrifícios me satisfizestes, mas destes trabalho com os teus pecados, me cansastes com as tuas iniquidades. Vocês não reconhecem que sou eu mesmo que apago as transgressões, por amor de mim os pecados não me lembro? Será que vocês não conseguem entender que sou eu que abençoo vocês, que sou eu? Então vocês precisam pagar o preço, porque eu quero o melhor de vocês. Eu gosto muito de uma palavra que o Senhor diz sobre Jacó. Ele diz assim, ó, eu te vi no ventre da sua mãe. Eu te vi pegar no calcanhar do seu irmão e lutar para sair primeiro. Então não vem dizer para mim que você é fraco. Não vem. Não vem dizer para mim que você não consegue esperar a minha obra acontecer, que você não consegue perseverar, que você não consegue jejuar. Não vem dizer para mim, porque eu vejo lá nos seus negócios, quando você quer uma coisa, como você é persistente, como você é cabeça dura, como você é teimoso. Eu conheço a sua força e eu sei do que você é capaz. Essa é a situação. Nós não estamos lidando com um Deus que não nos conhece. O Deus que nós estamos lidando, Ele nos conhece. Ele sabe a nossa competência, a nossa capacidade. E então Ele quer que nós paguemos o preço do nosso sucesso. E só o Espírito Santo nos ensina que ter cálamo é caro. Mas precisamos ter o cálamo para ter o sucesso. E precisamos oferecer para Deus aquilo que nos custa. Pastora, mas a minha vitória está me custando muito. Ainda não o suficiente. Vai custar mais, o melhor, o mais caro, porque é isso que Deus quer para a sua vida. Se você e eu queremos vencer, nós temos que aprender a pagar preços altos. Chega de analgésicos, chega de situações paliativas, chega de você querer ficar tampando buraco. Você não quer situações resolvidas, então resolve-se. Resolva pagar o preço, resolva ter iniciativas que deem certo, que aconteçam de uma maneira certa. Aí surgem aqueles crentes fracassados, fazendo orações fracassadas, diante de um Deus que não existe, dizendo, porque eu conheço o Evangelho, eu conheço Jesus, eu até conheço o Espírito Santo, mas a minha vida não dá certo. Por que a vida não dá certo? Porque não tem preço que é pago. Porque recusa-se passar por humilhações, recusa-se aprender, custa reconhecer, eu não sei viver. Você dizer, eu não sei fazer isso, eu não sei me humilhar, eu não sei ser verdadeiro, eu não sei ser autêntico, eu não sei esperar, eu não sei ter paciência, eu não sei ser perseverante, eu não sei amar, eu não sei ser humilde, eu não sei. Confessarmos diante de Deus e pagarmos o preço do nosso sucesso. Custa nós reconhecermos que temos fracassos íntimos, pessoais. Custa. Um preço muito caro. Preço muito caro tem pago pessoas pela derrota. Porque a derrota sim é um preço caro.
Porque além de você perder do lado de fora, você está perdido do lado de dentro. Perdido para o sucesso, perdido diante de Deus, perdido para a palavra, não consegue encontrar caminhos, não consegue encontrar veios, tenta adorar a Deus, mas não consegue, tenta buscá-lo, mas não encontra, tenta se encontrar no reino, mas não se acha, se sente perdido. Cálamo, preço alto. Um preço alto que nós temos que pagar. Quero falar do próximo, da cássia. A cássia era usada para fins medicinais. E eu não preciso ler com você, mas em João capítulo 14, quando Jesus olha o coração dos discípulos entristecidos pela ida dele, ele diz: eu vou enviar outro consolador, alguém que vai curar o coração de vocês. Vai estar com vocês todos os dias. Eu quero falar sobre pessoas curadas. Eu vou dizer uma coisa para você que eu não sei se te assusta. Se você entender ela na intimidade, você vai ficar assustado. Suas feridas que não são curadas não permitirão que você alcance o sucesso. Você pode melhorar, crescer, mas a ferida sua vai dar-te uma rasteira. Olha o caso de Davi. Davi ignora seus complexos, Davi ignora a sua complexidade emocional. Davi era um homem puro emoções. E ele ignora a sua complexidade emocional. Cresceu, de repente, rasteira. Quando o Senhor Jesus envia o Espírito Santo, um dos objetivos do Espírito Santo é nos curar por dentro. É curar as nossas emoções. É consolar-nos das nossas dores, daquilo que já vivemos, das nossas experiências negativas, dos nossos traumas, para que não possamos mais viver aquilo que foi. Para que não possamos mais permitir com que aquilo que o meu coração sente coordene a minha vida. Esses dias eu falei uma coisa aqui. Você tem que escolher fé ou sentir. Você precisa escolher fé ou sentimento. Se você opta pelo sentimento, falência na certa. Se você opta pela fé, é visão, é ótica, é autoridade, é palavra, é direção, é poder. Satanás captura-nos no sentimento. Por isso que as pessoas que elas são racionais na medida correta, elas têm uma logística mais adequada para a vida. E pessoas mais emocionais são pessoas que são mais ludibriadas pela situação. Situações mal resolvidas lá atrás, deixarão outras mais mal resolvidas aqui e resolverão as outras de uma maneira muito péssima no futuro. Jesus envia o Espírito Santo para nos consolar. Das nossas dores, dos nossos fracassos, das nossas incertezas, das nossas dúvidas, do que passamos, do que vivemos, do que experimentamos de forma negativa. Para que eu e você possamos convivermos bem com o dia de hoje, precisamos eliminar as dores do passado. O Espírito Santo é consolador porque ele vem enxugar as nossas lágrimas derramadas do lado de dentro. Quero falar por último, eu quero que você vá comigo em Mateus 25. O último ingrediente do óleo da unção era o azeite. Quando eu falo em azeite, eu falo de discernimento, eu falo de ótica, eu falo de iluminação e de luz. Se você perguntar para mim qual é a oração que eu devo fazer todos os dias, mais importante da minha vida, eu vou dizer para você: ore a Deus que eu tenho a vista. Me dê visão, Senhor. Nos dias de hoje, essa é uma das orações mais eficazes que você pode fazer ao seu favor. Por quê? Porque quando você é réu, se acha vítima, você não tem visão e vai fazer tudo errado. Quando é Deus e você acha que é o diabo, você vai fazer tudo errado. Quando é o diabo, você acha que é Deus, você vai fazer tudo errado. Quando você está sendo provado e acha que é tentado, tudo errado. Quando você acha que você está certo, sendo você o errado, você vai fazer tudo errado. Quando você olha para as pessoas de uma ótica errada, você vai fazer tudo errado. Então, a oração de
Mais valia hoje para a sua vida, Deus, que eu tenha vista. Me dê visão. Me dê visão espiritual. Eu quero enxergar. Eu não quero enxergar as coisas do lado de fora segundo a minha ótica humana. Eu quero enxergar primeiro do lado de dentro, segundo a sua palavra, e então, segundo essa ótica interna, eu quero enxergar do lado de fora. O Senhor coloca uma parábola sobre luz, discernimento, prudência, 10 virgens. 5 sábias e 5 nécias. 5 levou o óleo, azeite, em abundância. Prudente. Se demorar, se. As outras levaram óleo. Não, vai dar tudo bem, vai dar certo, tem que dar certo. Eu tenho fé, Deus está comigo. Eu sou crente há tanto tempo, tem que dar certo. Irmãos, às vezes nós somos tão otimistas, que nós somos tontos. Porque ser otimista não é ter fé. Hã? Ter fé é uma coisa, e ser abilolado é outra. Hein? E se? Por quê? Porque você está no mundo, porque você tem um diabo contra você, porque você tem a carne para lutar, a velha criatura para matar. Então, eu e você temos que ser, no mínimo, inteligentes. Hã? Pode dar errado? Pode. Por que não? Você está no mundo. Hã? Mas elas não pensaram assim. Era estilo aqueles crentes positivistas que, sabe, ia na garra, ia. Então, elas não tiveram azeite suficiente porque o noivo tardou. O noivo é independente, ele vem na hora certa. Deus é independente, Deus faz o que quer, quando quer, como quer e com quem quer. Hã? Pense em probabilidades. Quando Paulo faz a explanação de Efésios 6, falando sobre a armadura espiritual, ele diz, eu vou fazer uma explanação para vocês aqui, porque vocês têm que ter isso para que quando o dia mau chegar, e o dia mau vai chegar. Então, quando ele chegar, vocês têm que ter isso aqui, Mateus 25:1, então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Era o azeite só da lâmpada. A luz só ali. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Então, anunciou-se o mensageiro, eis aí o esposo, eis aí o noivo. E as 5 nécias não tinham azeite para iluminar o caminho. Luz, discernimento. Visão. Sinais. Depois que você passa por uma situação, você fala, Deus, quanto sinal o Senhor deu? Quantos sinais? Aqui, presta atenção aqui, presta atenção aqui. Quantos sinais? Atentou? Não. Por quê? Porque não tinha óleo suficiente. A questão é, o quanto nós temos unção, azeite, para que possamos enxergar. Quando o Senhor cria a iluminação do tabernáculo, ele diz, o óleo que será usado será o azeite, para a iluminação do tabernáculo. Quando se fala em azeite, se fala em luz, se fala em ótica, se fala em discernimento, se fala em visão. Quantas vezes você está errado e acha que está certo? E aí, o que o diabo faz com você? Ciranda você igual um maluco. Falta-nos ótica, falta-nos visão. Porque quando você não tem visão, você faz o quê? Você cai, você tropeça, você aceita o errado como certo, você joga o certo fora, você não dá valor às oportunidades. 5 não tinham azeite suficiente. Visão. Se você tem que fazer uma oração todos os dias e pedir algo para Deus, Senhor, o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias teríamos que ter discernimento. Me dê visão. Quero enxergar ciladas, quero enxergar covas, quero enxergar dardos, quero enxergar
Quantas pessoas que você conhece que estão muito abaladas porque foram decepcionadas por outras? E que pessoas que não se recomporam. Por quê? Falta de azeite para iluminar. Fala, Senhor, eu quero ser cego pela sua luz do que estar cego na escuridão. Eu quero enxergar, Deus, eu quero ver. Eu não quero olhar com os olhos do meu coração. Eu quero olhar com o azeite da unção nos olhos meus, Deus, que o Senhor tem aberto. Amém? Não vê sua família com olhos do coração. Não vê amigos com olhos do coração. Não vê a vida com olhos do coração. Peça para o Espírito Santo te dar visão. Você está no mundo. Você convive com pessoas. Queria que você fechasse os olhos. A unção do Espírito Santo em nós nos dá a ousadia da mirra, a intimidade da canela, a condição de pagar o preço do cálamo, a cura da acácia e o discernimento do azeite. Eu quero que com seus olhos fechados você peça a Deus mais do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, nós como filhos de Deus, pedimos que o Senhor venha nos ajudar. Diante da palavra pregada, a palavra nos abre acesso diante do trono de Deus. Ela nos respalda diante do Pai. Então nós te pedimos agora que o Senhor nos dê mais de autoridade e ousadia contra o mal, contra o engano, contra o engodo, contra o pecado, contra tudo aquilo que o inimigo tem levantado nas nossas vidas. Quantos valentes estão feridos? Quantas pessoas que o Senhor fortaleceu, que estão enfraquecidas, porque faltou-lhes mirra. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que nesta noite o Senhor venha ungir com mirra os seus valentes, aqueles que foram separados, Deus, para vencer, por causa do teu sangue, Jesus. Aqueles soldados que estão enfraquecidos por falta de unção, por falta de mirra, por falta de ousadia, por falta de intrepidez. Você nasceu para a coragem. Você nasceu para a ousadia. Você nasceu para a intrepidez. Não permita que Satanás te aprisione com cadeias, te prenda com grilhões e você fique maniatado, refém de situações. Que o Espírito Santo te dê ousadia. O que vai resolver seu problema não são facilidades, não são probabilidades. O que resolve os nossos problemas é a ousadia do Espírito Santo de Deus em nós. Peça neste momento, você que está vivendo de uma maneira intimidada, você que está vivendo de uma maneira retroativa, você que está intimidado, escondido dos seus problemas, você que está se sentindo vítima da situação, ore a Deus, fala, Senhor, me dê ousadia, me dê intrepidez, me dê garra, eu quero ser forte, Deus. Senhor, não permita que o inimigo me convença, não permita que o inimigo me intimide, eu não aceito. Diga a Deus agora que você não aceita intimidação, que você não aceita a coação do inimigo, que você não aceita estreitamento, prisões, cadeias e grilhões. Diga a Deus, eu preciso do teu Espírito na minha vida, para que eu tenha coragem, para que eu tenha ousadia, para que eu tenha a qualidade da mirra. Peça ao Senhor ousadia agora. Peça ao Senhor o calor da canela, a intimidade da canela. Peça ao Senhor, Senhor, eu quero estar íntimo da tua presença. Eu quero estar íntimo do Senhor. Eu quero, Deus, que a minha alma venha reverberar diante da tua presença. Eu quero que toda a minha alma se deleite diante dos teus atos. Eu quero a alegria que vem do teu altar e que vem regar a sequidão da minha vida, Deus. Eu quero que por meio da intimidade contigo, o teu Espírito Santo venha não só alegrar a minha alma, mas venha fazer chover sobre as minhas situações. Deus, eu reconheço que eu tenho orado pouco. Deus, eu reconheço que as minhas orações não têm sido suficientes para me fazer ser crente.
para me fazer esperar e confiar nas horas difíceis. Deus, eu tenho reconhecido que os meus problemas muitas vezes são maiores do que a minha fé, mas eu reconheço, é porque eu não tenho orado. Mas Espírito Santo de Deus, capture o meu coração de tal maneira, para que eu tenha intimidade com o meu Deus de tal forma, que a minha alma se refrigere diante do Senhor, que a minha vida venha alegrar-se, venha firmar-se no altar do Senhor. É ali que está a minha força. É ali que está, Senhor, a minha condição de vencer. Eu quero que você ore a Deus agora, pedindo o cálamo. Senhor, me ensine a pagar o preço. Se eu estou sendo provado, eu quero ser provado com honra. Se eu estou sendo tentado, eu quero vencer as tentações. Diga a Deus, eu quero pagar o preço da minha vitória, do meu êxito. Eu quero começar do zero, eu quero começar de baixo. Deus, eu quero pagar o preço, e o preço que Tu exiges de mim é a humildade. Eu quero ser humilde o suficiente, Deus, para não achar que é nada caro, como Israel achou que era caro. Era caro servir-te, era caro entregar-te os presentes que Tu querias. Então eles diziam que ficavam com os presentes para si e ofereciam a Ti o mais barato. Deus, a adoração é cara, a comunhão é cara, a vitória é cara. Quem sabe hoje o Senhor tem te pedido a humilhação, o Senhor tem te pedido a humildade, o Senhor tem te pedido a renúncia e a abnegação. E você diz, é caro. Pague o preço. Pague o preço da sua vitória. Pague o preço. O cálamo é caro. Ele não é barato. Em nome de Jesus, pague o preço. Quem sabe nesta noite você precisa da visitação do Espírito Santo, trazendo a Cássia para você. Quem sabe uma cura que você precisa na alma, uma dor passada, uma dor antiga. Você percebe que os ingredientes do óleo da unção é perfeito. Tem tudo o que os crentes precisam. Tem a coragem e a ousadia. Tem a intimidade e o calor. Tem o preço que deve ser pago do sacrifício. E tem a cura. Em nome de Jesus. Quem sabe há muito tempo você não permite que Deus toque nessa área. Mas você tem visto que a sua vida dá voltas e chega no denominador comum. Aquilo que não foi resolvido lá atrás. Existe algo que é um instrumento poderosíssimo na mão do diabo, o passado. Aquilo que nos faltou, aquilo que sobejou, aquilo que deu errado. E sabe, você nesta noite permite que o Espírito Santo derrame sobre você a Cássia, para consolar seu coração e curar você. Se você olhar para os seus erros e para todos os disparates da sua vida, existe apenas uma causa, uma dor não curada, uma ausência, uma lacuna, um vazio, um buraco. Quando nós nos damos conta que as nossas dores é a grande causadora dos nossos fracassos, porque por meio delas Satanás usa os grilhões para nos prender. Então nós conseguimos entender a importância da cura. O Espírito Santo está aqui para curar você. Do medo, da timidez, dos embaraços, do vitimismo, da vitimização. E por último o azeite, que são os olhos, é a unção, que habilita o discernimento. Satanás trabalha de noite para você ver conforme seus sentimentos. Enxergar conforme os seus sentimentos. Você não pode vir conforme os seus sentimentos. O Espírito Santo quer te dar ótica e visão. Toda vez que você enxergar emocionalmente, você cometerá erros. Quem sabe você cometeu erros na sua vida por preferir enxergar com a ótica humana. Dó, compaixão, apego,
Se tem uma pessoa nesta terra que precisa enxergar, é você. Se tem uma pessoa que precisa enxergar nessa terra, sou eu. Que o Espírito Santo derrame azeite sobre os seus olhos espirituais. Que abra os seus olhos espirituais. Para que você possa, a partir de hoje, ter visão espiritual. Eu quero que você fique de pé. Eu quero que você segure na mão da pessoa que está ao seu lado, que você faça uma oração por ela. Diga ao Senhor: Senhor, dê a esse meu irmão, essa minha irmã, a ousadia da mirra. Senhor, dê a intimidade, o calor, o fogo, o aconchego da canela. Dê o preço pago do cálamo, Senhor. Que esse meu irmão e essa minha irmã não possam olhar o preço que tem que ser pago para ter o sucesso e a vitória. Deus, dê a cura da Cássia. Cura esse coração, Deus. Cura essa alma das feridas, do remorso, da culpa, do passado. Espírito Santo, ministra o azeite. Abra os olhos, dá discernimento, dá ótica, dá visão, Deus. Dá visão para esse meu irmão, para essa minha irmã que está na hora dele crescer. Está na hora dela crescer. Chega de infantilismo. Chega de meninismo, Senhor. A guerra se faz com soldados, com homens, mulheres adultas. Pai, em nome de Jesus, abre os olhos do meu irmão, abre os olhos da minha irmã, Senhor. Peça ao Senhor agora, derrama azeite, Deus, derrama azeite e abre os olhos, para que Satanás não possa nos engodar, nos enganar, para que Satanás não possa nos ludibriar, Deus, por meio do engano. Ore agora em nome de Jesus e clame. Deus, derrama nesta noite a mirra. Derrame a ousadia, a intrepidez, a garra, a força, a coragem para assumir o discipulado de Cristo. A ousadia contra as trevas, contra as miríades, contra potestades, Deus. Deus, derrama a canela, a intimidade, o amor, o aconchego. Ó Deus, que o amor do Senhor venha vencer toda a força da tristeza, da solidão, do desamparo, do descaso. Ó Deus, em nome de Jesus, que o cálamo seja comprado e derramado, que preços sejam pagos, para que casamentos sejam salvos, para que vitórias aconteçam, Deus, que se pague o preço da renúncia, da abnegação. Deus, derrame Cássia sobre nós, Senhor. Cura o nosso coração. Cura o nosso coração da dor que o amigo fez, que o irmão fez, que o filho fez, que o cônjuge fez, Deus. Derrama em nome de Jesus, cura, Deus. Cura das pessoas que passaram por nossas vidas, mas deixaram marcas e cicatrizes que ainda sangram. Cura o nosso coração, Senhor. Oh, Consolador, derrame sobre nós a Cássia e nos traz o consolo e o conforto de sermos curados. Derrama sobre nós o azeite, para que não falte-nos visão, para que não nos falte ótica, para que não sejamos engodados pelos nossos próprios embaraços, para que não criemos, Deus, as nossas próprias desculpas de falências, de bancarrotas, Deus, mas que possamos enxergar tudo que o Senhor tem para nós, tudo que o Senhor tem para nos oferecer, e que a nossa carreira seja próspera, e que a nossa vida seja abençoada, porque este foi o objetivo do Senhor ao enviar o seu Espírito, que o seu povo fosse ousado, que o seu povo fosse um povo forte de oração, com intimidade estabelecida, com marca de presença no seu altar. Que o seu povo pagasse o preço da vitória. Que o seu povo fosse um povo curado e um povo com visão, com autenticidade, Pai. Em nome de Jesus, eu quero que você levante a sua mão para o alto, que você diga assim: em nome do Senhor Jesus, eu recebo nesta noite a unção do Espírito Santo, que me dá ousadia, que me dá coragem, que me leva a ter uma intimidade com o meu Deus, que me leva a ser hábil para pagar o preço da minha vitória, que cura o meu coração e as minhas dores, e que abre os meus olhos para que eu não caia e nem seja enredado em enganos. Em nome de Jesus, eu recebo a unção do Espírito Santo de Deus e as obras do óleo da unção, em nome de Jesus. Amém?